Saudações a você que está nos acompanhando aí nessa transmissão preparatória para o Dia Nacional da Juventude. Eu sou o Edson Narciso e estamos aqui diretamente da PASCOM Diocesana, aqui na Cúria Diocesana de Itapipoca, para transmitir esse momento formativo e interativo com todos vocês que estão aí nos acompanhando através das redes sociais da Diocese de Itapipoca. Com muita alegria, a gente está aqui partilhando, a gente tem convidados especiais nesse momento, nessa formação, e a gente vai trazer não somente a parte formativa, espiritual, a forma orante, mas também a gente vai trazer muita parte explicativa do que é o Dia Nacional da Juventude. E você que está nos acompanhando, você pode fazer sua perguntinha, você pode nos acompanhar, né? Fazer sua perguntinha, tirar sua dúvida, que a gente vai falar muito sobre isso, né? Então, é isso. Já vou trazendo aqui para vocês que está em casa um pouquinho dos participantes que está aqui conosco hoje, né? Temos aqui a participação especial do Guilherme, né? E também do Marcelo. Vocês podem se apresentar aí para o pessoal que está em casa, né? Olá, boa noite. Eu sou Marcelo, estou aqui no serviço de assessoria da Pastoral da Juventude. E é uma alegria estar com vocês aqui nesse momento, Edson, para partilhar também das alegrias do nosso Dia Nacional da Juventude. Boa noite, eu sou o Guilherme. Neste tempo sirvo ao Senhor Jesus como coordenador do Ministério Jovem da Renovação Carismática Católica, na nossa diocese, e faço parte do grupo de oração Servos Autistas da paróquia Nossa Senhora das Mercês, da Sé Catedral. E é uma alegria estar aqui com vocês, né, nessa live, para partilharmos sobre o DNJ, né, que é um grande evento, né, da juventude. É isso aí. Então, Guilherme, do Ministério Jovem da Renovação Carismática Católica, que recentemente realizou um congresso, não foi? Um acampamento jovem, né? Então, foi um momento muito interativo também. Nós, do setor de juventude, participamos, fizemos um encontro formativo sobre o Dia Nacional da Juventude, lá na paróquia Nossa Senhora dos Remédios, no Paracuru. Foi um momento, assim, muito legal, na qual a gente falou sobre a temática do Dia Nacional da Juventude, que traz aí o tema Vai Jovem e Reconstrói a Minha Igreja. É um tema aí para as juventudes de todo o Brasil, e o Dia Nacional da Juventude ele é celebrado nas dioceses nas datas entre os meses de outubro e novembro. Na nossa diocese a gente vai realizar no dia 22 de novembro, já tardiamente, né, em relação às outras dioceses, aos outros regionais, mas isso já aconteceu e é muito por conta da realidade, né? Então a gente escolheu um dia muito oportuno, o dia 22 de novembro desse ano, que nada mais, nada menos é que o dia do Cristo Rei do Universo. Então as juventudes estarão rezando esse dia lá no Paracuru, Vai Jovem e Reconstrói a Minha Igreja. E aí o zelo pela tua casa me consome, né, convidando as juventudes a trazer aí as suas reflexões sobre a reconstrução da igreja, trazendo as juventudes como protagonistas desse processo. Então, os grupos de base, os grupos de jovens, os ministérios jovens, comunidades, movimentos, todos vocês deverão realizar esse subsídio, né, esse momento aqui, ó, esse material que está disponibilizado nas redes sociais da Diocese, como também nos Jovens Conectados. Então, para a gente já iniciando esse momento, a gente precisa primeiramente rezar para que a gente possa, de fato, fazer um momento bonito, um momento oportuno. E vocês que estão aí em casa, compartilhem, né, o link, compartilhem com mais pessoas para que vocês possam acompanhar, assistir esse momento interativo que a gente está trazendo para vocês. Lembrando que a gente vai realizar 4 momentos formativos sobre os 4 temas do DNJ, e esse é um projeto, né, do programa Jovens com Deus, da mídia jovem, que a gente está retomando esse programa Jovens com Deus para que a gente tenha mais momentos em formatos virtuais de formação, de partilha, também de entrevistas. Então esse é um pontapé, e a gente também pede a sua colaboração em compartilhar, primeiramente compartilhar, né, esse movimento, esse momento com as juventudes. E também você pode nos contribuir aí, né, com alguma ajuda no QR Code que aparece na vossa tela. Você pode estar colaborando aí com a realização do Dia Nacional da Juventude, bem como também nos ajudar a melhorar os nossos espaços e também comprar mais elementos, né, para que a gente também consiga fazer transmissões melhores
com equipamentos mais sofisticados, né, com melhores qualidades. Então, estamos aqui diretamente, como já falei, da sala da Vanusa, né, que é a coordenadora diocesana da PASCOM, nesse momento aqui. Então, eu vou convidar o Marcelo e o Guilherme para a gente já começar a preparar esse momento de oração, para que nós possamos entregar a Deus a nossa caminhada, a nossa vida, os nossos sonhos, também as nossas dores, nossas angústias, e que a gente possa, de fato, fazer um encontro bonito, um encontro bem participativo, que você também pode nos ajudar contribuindo com a sua mensagem, também com a sua pergunta sobre o Dia Nacional da Juventude. Iniciemos a nossa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acende neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente sobre todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Deus de amor, guia-nos e inspirai-nos para sermos fiéis ao teu chamado e viver em comunhão e testemunhar as alegrias do teu reino. Dai-nos a sabedoria de reconhecer-nos como membros de um mesmo corpo, que vive à luz do amor, que superabunda de vós. Possamos, nesse momento, louvar ao nosso Senhor e preparar nossos corações para a escuta da sua palavra. Palavra Viva. Nós vamos ler a palavra do Senhor lá na carta de São Paulo aos Coríntios. Em 1 Coríntios, no capítulo 12, versículo 12 ao 20. Porque, como o corpo é um todo, com muitos membros, e todos os membros do corpo, embora muitos formam um só corpo, assim também é Cristo. Em um só Espírito fomos batizados todos nós, para formar um só corpo, judeus ou gregos, escravos ou livres, e todos fomos impregnados do mesmo Espírito. Assim, o corpo não consiste em um só membro, mas em muitos. Se o pé dissesse, eu não sou a mão, por isso não sou do corpo, acaso deixaria ele de ser do corpo? E se a orelha dissesse, eu não sou o olho, por isso não sou do corpo, deixaria ele de ser do corpo? E se o corpo todo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se fosse todo ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs no corpo cada um dos membros como lhe aprove. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Há, pois, muitos membros, mas um só corpo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, vamos refletir, né, essa passagem de Coríntios, onde o Senhor, ele, por Paulo, né, pela boca de Paulo, vem nos falar sobre a unidade. Sobre essa unidade que é tão importante, né, para nós membros da igreja. Se a gente for pegar o início da humanidade, ali tinha a unidade, né? Ali o povo vivia em unidade. Só que, infelizmente, hoje a gente vê que a gente vê uma repartição, né? Estão fraccionando o corpo de Cristo. A gente vê muito isso, principalmente no meio da juventude. Infelizmente, a gente vê jovens assim e começa a fragmentar o corpo de Cristo. E é muito bonito quando a gente pega aqui o tema do DNJ, que a gente vai falar, vai jovem, reconstrói a minha igreja.
a essência da igreja é de fato essa unidade. A essência da igreja é de fato vivermos em comunhão. Como aqui no nessa passagem que nós acabamos de ler, vai falar que muitos são os membros, mas um só corpo. E aí a gente entra em nossa diversidade, né? Cada um de nós temos uma característica individual. Cada um de nós temos uma forma individual de ser, um dom individual de ser. E aí a gente vai ver na própria igreja católica, de fato isso, a gente vai ver nas pastorais, nos movimentos. A gente pega aqui na paróquia Nossa Senhora das Mercês, a gente vai ver que tem a pastoral da acolhida, aí tem a música. Então são vários dons que formam uma só igreja. Aí entra a Pascom, né, que se não fosse a Pascom hoje a gente não estava aqui tendo essa transmissão. Então é muito belo a gente ver essa unidade, a gente vê o corpo de Cristo sendo formado. E assim é uma tristeza no nosso coração, às vezes, ver pastorais, ver movimentos, alguns grupos que infelizmente não se dão bem. Mas de fato eu acho que é porque muitas vezes nós estamos distante daquilo que Deus nos pede, que é a unidade, de se juntar de verdade. E até mesmo dentro dos próprios grupos, a gente vê algumas pessoas excluindo as outras, né, Marcelo? Que é muito triste dentro dos grupos mesmo, jovens, a gente vê jovens que se maldizem mesmo, que não se sentem acolhidos, que se sentem excluídos, por não estarmos vivendo de fato essa unidade. Por isso é importante a gente refletir isso de vai jovem, reconstrói a minha igreja. Vai jovem e reconstrói a minha igreja. E com essa passagem que o Senhor Jesus ele nos presenteou essa noite, Deus nos pede a isso, a reconstruir a igreja nessa unidade, a reconstruir a igreja nessa amizade, né? Nessa amizade com os outros, porque a gente não vai conseguir ter uma amizade com Cristo se primeiro eu não tenho amizade com os meus irmãos. Então é muito belo quando a gente fala sobre essa unidade, esse corpo de Cristo, quando falamos que o Senhor ele nos chama a viver em fraternidade, né? Em irmandade. E aí ele ainda vai falar que sobre os olhos, sobre os pés. Já imaginou, Marcelo, se você tiver só um pé, não dá pra caminhar direito, né? Ficar um ponto, um vírgula assim, né? Não anda direito. E assim é também a igreja. Nós somos os pés da igreja, nós somos as mãos da igreja. Então, se não tiver essa unidade, não existe. A PJ é o pé, a RCC é outro pé, aí a Legião de Maria é a mão, né? Aí o movimento eucarístico jovem já é outra mão. Então todos nós empenhamos um papel fundamental na igreja, né? Nós não somos nem melhores nem piores, pastoral nem como pessoas, mas nós somos um só corpo que junto nós andamos junto à pátria celestial que é o céu, junto ao amor para amar os irmãos. Então que eu queria deixar nessa noite aqui, nessa reflexão dessa passagem de fato, é que nós possamos reconstruir a igreja, mas não reconstruir a igreja assim como um tijolo em si, mas essa fraternidade, essa unidade que o Senhor nos pede, né? Essa unidade que a igreja católica nos ensina, né? Nós somos a igreja católica, a igreja da unidade, né? A igreja que nasceu da unidade dos apóstolos. Então nós somos chamados a refletir sobre isso, não somente refletir, né, mas colocar em prática, né? Então você que nos ouve, começando por nós que estamos aqui também, aí todos nós somos lideranças também, buscar essa unidade, né, que o Senhor tanto nos pede. Eu creio que quando a unidade de fato for verdadeira, Marcelo e Edson, acho que a gente vai caminhar melhor, né? Não somente por voltar a dizer, não somente pastoral por pastoral, mas dentro dos próprios grupos, muitas vezes a gente vê, né? Que as pessoas andam excluindo porque a pessoa é de um jeito diferente, mas nós temos que entender que cada um tem a forma que Deus criou para ajudar. Então que nós possamos reconstruir a casa do Senhor nisso, na unidade e na fraternidade. Que nós possamos construir a igreja de Cristo, a igreja católica, nessa união. Que nós possamos entender que eu também faço parte do corpo. Você que muitas vezes se afasta porque se sente excluído, porque sente que não tem dom para certa coisa. Mas Deus ele chama você a completar o corpo da igreja com o que você tem.
Tem pessoas que têm o dom da palavra, tem pessoas que têm o dom de tirar foto. Até tirar foto também você vai completar o corpo da igreja, né? Às vezes dar um abraço na acolhida, a pastoral da acolhida ali, procurando os bancos para sentar. Chega ali na catedral, aí a pastoral da meu filho, ali tem um banquinho. Se não tiver, vai atrás de uma cadeira. Então, assim também formamos o corpo da igreja. Então, todo serviço é um serviço para formar o corpo da igreja. Então, que nós possamos tomar, né, isso para nós. Que nós somos responsáveis por formar a unidade da igreja, né? E aí a gente amando, acolhendo a todos. Infelizmente também, Marcelo Guedes, às vezes a gente que está dentro da igreja, a gente olha para os que estão fora, e a gente começa a olhar com um olhar assim, Maria, aquela pessoa está tão suja, né, tão assim, e aí a gente não estende a mão para o irmão, né? Tem um documento da Renovação Carismática que vai falar que nós somos um tapete estendido da misericórdia de Deus, né? Então, a unidade não somente para os que estão dentro da igreja, mas para os que estão fora também, né? Que aí o Caritas faz um trabalho muito belo, né? Com os mais pobres, com os mais necessitados, que é uma extensão do amor de Deus. Eu falo muito que às vezes é difícil a gente falar do amor de Deus para alguém que está passando necessidade, né? Muito difícil, porque aquela pessoa está passando necessidade e vai perguntar, cadê Deus? Cadê o amor de Deus, né? Então, muitas vezes, de fato, a gente tem que mostrar o amor de Deus na nossa ação concreta também. Então, que nós possamos buscar essa unidade também aos que estão fora também. Começando por quem está dentro, levar o amor de Deus para os que estão fora, não somente no falar, mas no agir também. E que nós possamos ser esse tapete da misericórdia de Deus para todos esses irmãos que ainda não conhecem o amor de Deus. Então, que nós possamos buscar essa unidade, né? E nos aprofundar ainda mais, cada vez mais, nesse reconstruir a igreja de Deus, a unidade. Então é isso. A gente traz primeiro essa partilha, né, do Guilherme, trazendo aí um pouco sobre a questão da reflexão da palavra. E a gente também tem algumas participações, né, aqui também nas nossas redes sociais da Diocese de Itapipoca. Temos aqui o Ronaldo Matos, lá de Irauçuba. Também temos o Carlos Nascimento. Temos a participação também da Israel Soares, né, que também está participando com a gente. Também a Neudilene. Então vocês podem também compartilhar aí, dizer de qual paróquia vocês participam, frequentam, fazem parte, para que a gente também possa trazer aí esse momento especial também de participação de vocês. E aí, Marcelo, a gente sabe que trabalhar com diversos dons, diversos carismas, diversos talentos, né, como assim a gente pode bem falar, quando a gente trata de comunhão na igreja, como é que a gente pode compreender melhor assim nos grupos de base, nos grupos de jovens? E a pergunta é a seguinte: quando reconhecemos que somos corpo, estamos atentos aos apelos da cabeça, que é o próprio Cristo? Muito bem, Edson. Essa reflexão que o DNJ nos propõe a fazer a partir da temática do primeiro encontro. Por isso, o tema do primeiro encontro que nós encontramos aqui no subsídio é justamente essa. A tua igreja é um corpo. Essa é a imagem que Paulo escreve nas suas cartas. E nós vemos essa imagem do corpo se repetir tantas vezes na palavra de Deus, inclusive para falar sobre a união. Desde a perspectiva do Gênesis, da criação, nós já vemos na criação do ser humano, do corpo de Adão, o primeiro homem que representa a primeira humanidade, Guilherme, nós vemos dali surgir a nova humanidade que é Eva. Mas também dessa perspectiva do corpo. Nós encontramos também na profecia de Daniel, quando o Senhor revela a ele sobre os reinos que virão, ele também traz essa imagem do corpo, mas um corpo que tem e que é formado de diversos materiais, o metal, né, o barro, enfim, essas imagens que o corpo traz para nós. Uma outra dimensão importante é no próprio momento da encarnação, quando Maria escuta a voz do anjo e diz, assumindo a sua missão: eis aqui a serva do Senhor. Portanto, se faz se cumprir o lema do DNJ desse ano: o zelo por tua casa me consumirá. Portanto, a perspectiva do corpo que nós encontramos na palavra de Deus
é sempre nesse sentido de se encontrar em comunhão, de perceber nessa diversidade que nós temos na nossa igreja, na sociedade, a diversidade de dons. Inclusive Paulo fala sobre isso também, né? A diversidade de dons, a diversidade de carismas, mas nós convergimos para um só, que é o próprio Cristo. E também no capítulo 28 de Mateus nós encontramos Jesus falando para nós, né, que um só é o Senhor. Não chamei ninguém de Pai, não chamei ninguém de Senhor, porque um só é o vosso Pai que está nos céus. E também, falando dessa comunhão inspirada na palavra de Deus, nós sempre vamos encontrar o Senhor e o próprio Jesus fazendo encontros, buscando sempre a unidade. Como também não lembrar dos grandes milagres e sinais que Jesus fez no meio da comunidade. Os sinais que Jesus fez na sua comunidade, com o seu povo, na constituição do reino de Deus, nessa compreensão de reino, de comunhão, de construção da paz e da justiça, ele sempre restaurando o corpo. Nós vamos ver lá na cura da sogra de Pedro, que depois de ser curada ela começa a servir. O corpo que estava paralisado se põe em movimento, em dinâmica e em saída. A ressurreição de Lázaro, Lázaro vem para fora. Né? A cura do paralítico, né? A cura do cego. Então nós vemos sempre Jesus restaurando o corpo físico das pessoas, mas também esse corpo espiritual que é o corpo da igreja. E é interessante também nós pensarmos no Evangelho de São Mateus. Nós encontramos ali no início do Evangelho de São Mateus, após João estar na prisão, o João envia os seus amigos para perguntar a Jesus. E ele pergunta assim, olha, vão até ele e pergunte, ele é mesmo Messias ou nós devemos esperar outro? E a resposta de Jesus para nós é a seguinte, vão e digam para João que os cegos veem, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e a palavra de Deus é anunciada aos pobres. Portanto, o caminho de Jesus é sempre a busca pela unidade. E nesse ano de 2026, o Dia Nacional da Juventude, ele nos chama a celebrar esse tema. Vai, jovem, e reconstrói a minha igreja. E nós temos algumas iniciativas, Edson, e aos nossos jovens que estão nos acompanhando, que eles inspiram a caminhada e a realização desse DNJ nesse ano. A primeira motivação para nós é justamente a realização do sínodo. Nós estamos nos ecos da realização do sínodo sobre a sinodalidade, a comunhão, a participação e a missão. Nós vemos que a primeira palavra é comunhão. Nós precisamos encontrar e nos entender como povo de Deus. Aquele mesmo povo que saiu lá do Egito, que caminhou pelo deserto e que tinha sempre o Senhor caminhando à sua frente. Porque a mão do Senhor conduzia o povo pelo deserto. E o povo sempre caminhava na companhia do Senhor. Portanto, a primeira motivação para o DNJ desse ano é essa caminhada que nós estamos fazendo. A conversão dos processos. A caminhada da igreja. A segunda motivação é os 800 anos da passagem de São Francisco para a vida eterna. São Francisco, que no ano de 1205, ele recebeu aquele chamado lá na capelinha de São Damião, aquela voz do Senhor, Francisco, ou naquela língua, Francesco, seja meu cavalheiro, reconstrói a minha igreja. Então, nesse ano, no último dia 10 de janeiro de 2026, o Papa Leão escreveu uma carta a toda a comunidade franciscana, mas dedicou também essa carta a toda a humanidade, falando sobre, rememorando os 800 anos do pobrezinho de Assis, Francisco, que testemunhou verdadeiramente o reino de Deus e que viveu a partir das obras de misericórdia, as espirituais e as corporais. Francisco colocou em prática. Então, nesse ano, o tema do DNJ é inspirado no chamado de São Francisco. Francisco reconstrói
a minha igreja. Reconstrói a minha igreja. O terceiro ponto que inspira também a realização desse DNJ 2026 é o tema da campanha da fraternidade, que busca a construção de uma unidade a partir da fraternidade e da moradia. Compreender, como diz São Paulo na carta aos Gálatas, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, é a casa do Senhor. Mas também nós precisamos olhar para a realidade social daqueles nossos irmãos e irmãs que estão em situação de rua, os irmãos imigrantes. E nós vamos lembrar, ainda na história do Abraão, o pai da fé. O Abraão que acolheu aqueles 3 estrangeiros. O Abraão, ele acolheu os migrantes e preparou um banquete para aqueles irmãos que vinham de terras longínquas, que não tinham o que comer, que estavam com sede, que estavam sem terra. E o Abraão acolheu na sua casa. Portanto, fraternidade e moradia. O tema da campanha da fraternidade é chamado também a vivenciarmos aqui nesse ano do NJ. E o quarto ponto, gente, que vai nos inspirar o tema do DNJ desse ano e que os grupos de jovens não podem deixar de trazer na memória e trazer para a Constituição lá no momento do grupo de jovens, no encontro, né, no momento da missão, na reza do Santo Terço, no momento da adoração. O quarto ponto que inspira o tema do DNJ para nós aqui na Diocese de Itapipoca é a realização do ano pastoral, a celebração dos 55 anos da criação desta diocese, dessa porção do povo de Deus aqui na Terra dos Três Climas, que chega a todas as regiões, a todas as paróquias, a todos os jovens. É o ano pastoral, é o ano de nós lembrarmos que nós precisamos cuidar da igreja, povo de Deus, cuidar dos agentes pastorais, cuidar das relações, cuidar da acolhida, dos espaços, dos ambientes e olhar também para aquelas pessoas que estão mais distantes e fazer se cumprir o primeiro mandamento. Olha, os 10 mandamentos. Jesus dizia para nós, né? Evangelho de São Lucas, no capítulo 10, a partir do versículo 25. E quem é o meu próximo? Quem é o meu irmão? Jesus vai contar a parábola do bom samaritano. É o primeiro mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a força, com todo entendimento. E ao próximo como a ti mesmo. Fazer isso e viverá, diz o Senhor. Então, o primeiro mandamento, vivenciar o ano pastoral, o cuidado das relações. E, de modo especial, a equipe de pastoral, a equipe de formação da diocese, dedicou esse tema. Unidos em comunhão e peregrinos em missão. É o tema também que nós estamos celebrando nas nossas comunidades, nas festas dos padroeiros, nos encontros dos grupos. E esse tema tem inspirado assim também o nosso DNJ de modo especial aqui na Diocese de Itapipoca. Então não podemos esquecer esses 4 pontos, né? A realização do sínodo sobre a sinodalidade, que tem como base, principalmente agora, as novas diretrizes para a ação evangelizadora da Igreja no Brasil. Nós temos aí o documento 114 da CNBB, os 800 anos da passagem de São Francisco para a vida eterna, o pobrezinho de Assis, o patrono da ecologia, a campanha da fraternidade, fraternidade e moradia, e o ano pastoral da Diocese de Itapipoca, celebrando essa caminhada para nós, Edson. Portanto, esses temas, eles convergem para a comunhão da nossa igreja e ele vai se refletir no encontro dos jovens na Diocese de Itapipoca. É isso aí, Marcelo. Estamos aqui também na tela junto com vocês. E aí a gente tem um probleminha no microfone, que está com o Guilherme no momento, mas a gente vai se ajudando aqui e vamos conversando um pouquinho sobre, sabe o que, Marcelo? Como você falou do ano pastoral, dia 22 de agosto a gente vai realizar nosso congresso, né? E aí vai ser lá no patronato, então as paróquias já estão se organizando para esse momento. Mas antes disso tudo, a gente pede que as comunidades, né, das paróquias rezem o tríduo, né? O tríduo que vai acompanhar o congresso, vai preparar para o congresso, mas também vai fazer com que as comunidades rezem, né, durante a semana
né? Então, a gente pede que você, aí, coordenador de comunidade, de capela, né, de paróquia, motive, né, as pessoas a participarem desse momento. É um tríduo que vai ser na quarta, quinta e sexta, né, que vai trazer aspectos do aniversário da Diocese de Itapipoca, né, a comunhão, a missão, a participação, também trazendo as inspirações do sínodo, né, sobre sinodalidade, mas também divulgar e fazer com que todo mundo conheça as novas diretrizes da ação evangelizadora da Igreja no Brasil. Então, esse tríduo você pode baixar lá no IG da Diocese de Itapipoca, no Instagram, tem um link lá, ou você pode pedir para o seu articulador paroquial, para o seu coordenador de pastoral, de movimento, de serviço, para que você possa também rezar, né, juntamente com a sua comunidade, seu movimento, né, o seu carisma, e assim a gente construir um belo processo bonito, fraterno, de compromisso mesmo com a igreja, né, com a fé viva e também com uma fé fervorosa, para que a gente possa juntos e juntas trilhar aí um caminho de evangelização de todas as comunidades. Então, se você tiver problema para baixar, é só você mandar uma mensagem lá no Instagram da Diocese de Itapipoca, mas é só você ir no link mesmo, né, que tem lá na bio, lá quando você clica, vai ter um linkzinho específico para você baixar esse material e imprimir em casa, né? A gente teve, eu também faço parte da equipe de coordenação diocesana de pastoral, e a gente teve esse cuidado de trazer esse formato em PDF, porque também fica mais acessível de todo mundo ter acesso e baixar, né? E também já procurar as músicas que a gente sugeriu, então que você possa vivenciar esse momento com muita alegria e com muito amor. E aí uma perguntinha para o Guilherme, assim, uma perguntinha bem simples, né? A gente sabe que o Ministério Jovem ainda tem muitas dificuldades, né? Porque o Ministério Jovem da Renovação Carismática faz parte da própria Renovação Carismática, né? Muitas paróquias têm a Renovação Carismática, mas ainda poucas têm, de fato, um ministério voltado para as juventudes. E aí eu queria saber do Guilherme, né? Quais são os maiores desafios e também quais são as maiores alegrias que vocês têm, né, como ministério, e até que você também possa partilhar um pouquinho, né, do momento que vocês tiveram nesse finalzinho de julho, né, para início de agosto também, que vocês tiveram um acampamento, né, especificamente para os jovens. E aí, não sei se o microfone do Marcelo vai dar para chegar até o Guilherme, mas qualquer coisa, ele está com um probleminha, né, ele não é compatível com o aparelho que está usando, né? Então, são esses dois aqui. Então, Guilherme, vou passar para você falar um pouquinho aí sobre a questão do Ministério Jovem, que também faz parte do setor de juventude, né? O setor de juventude que daqui a pouco a gente vai falar quais são as expressões que participam, de fato, oficialmente, mas também acolhe, né, os movimentos e a outras juventudes que também tem na nossa diocese, que estão em constante crescimento também, né? Então, Guilherme, você fala um pouquinho aí, né, como é essa sua experiência do Ministério Jovem. A gente percebe também que a renovação carismática na Diocese de Itapipoca, ela vem trilhando um caminho muito sinodal, né? Já está com tempo que a gente percebe a renovação mais presente nos conselhos, né, nas coordenações. Então isso também é um motivo de muita alegria, né, para a igreja e também para vocês que também sentem-se acolhidos, né? E aí eu também queria saber como é que vocês têm em mente essa questão do acolhimento, né, da pertença de fato à igreja como um todo. Então, como o Edson bem falava, o Ministério Jovem ele não é uma pastoral, não é um movimento, mas ele é um ministério que está dentro da Renovação Carismática Católica. Na Renovação Carismática Católica hoje é dividido em diversos ministérios, né? Dentro da Renovação Carismática Católica nós teremos o Ministério da Pregação, o Ministério Jovem, o Ministério para Crianças e Adolescentes, o Ministério para Famílias, o Ministério para Sacerdotes também nós temos, para leigos consagrados, temos ministérios para universidades renovadas, inclusive aqui no Ceará, em Iguatu, que eu acho que tem um ministério ativo lá de universidade, onde na faculdade reúne os jovens para rezar, para fazer grupo de oração. Aqui em Itapipoca, na UNITA, alguns meninos já estão começando a planejar para iniciar também esse movimento que chamamos o MURCO, né? Que é o Ministério de Universidades Renovadas. E de fato, essa renovação carismática católica busca assim, viver essa unidade. Graças a Deus está dando tudo certo. E é muito lindo também isso, porque nós, Renovação Carismática Católica, nós não somos uma comunidade, né? Mas nós somos um movimento. Então não existe Renovação Carismática Católica sem paróquia.
Então, antes de qualquer grupo de oração começar, a primeira coisa que a gente faz é saber se o padre ele quer que ali tenha um grupo de oração. Se o padre não concordar, então, ali não vai ter um grupo de oração. E a renovação carismática católica, ela começou com jovens também, né? Jovens que tinham desejo do Senhor. Começou lá na década de 60, nos Estados Unidos, numa faculdade chamada do Kesner. Hoje é conhecido como a Faculdade do Espírito Santo, né? Foi jovens, assim, de média de 18 a 25 anos, que tinham desejo de buscar o Senhor e se reuniram ali em um final de semana para se aprofundar na graça do Espírito Santo. E ali naquele encontro eles sentiram algo diferente, eles sentiram uma alegria verdadeira tomando posse deles, uma alegria verdadeira entrando no coração deles. E a renovação carismática, a gente vive esse impulsionado Espírito Santo, né? A gente tem como vivência esse sopro de Deus no batismo no Espírito Santo, que a partir do Espírito Santo nós vamos buscar uma vida de santidade e amar os nossos irmãos também. Uma coisa que a renovação carismática bate muito na tecla, de fato, é essa unidade, né? Essa unidade com os irmãos. Tanto é que a gente tem um ministério somente para isso, que é o Ministério da Promoção Humana, que é um ministério onde é focado para o acolhimento. É como se fosse um Caritas da renovação carismática, né? É um ministério onde busca, de fato, esse acolhimento de mais perto, né? Dos mais necessitados. Não somente dos necessitados de alimento físico, mas muitas vezes uma pessoa necessitada também de espiritualmente, né? A gente vê muita pessoa passando aí por ansiedade, depressão, infelizmente não tem um ombro amigo, né? Lá em Tarema nós temos um projeto onde é Jesus? Lá no Paróquia do Padre Ailton, onde é? Almofala, na São da Conceição. Pronto, que é o Abraço do Pai, que é a renovação carismática em todo o Brasil, ele tem esse projeto, o Abraço do Pai. E o que seria esse Abraço do Pai? Nós tiramos um domingo e aí a gente leva psicólogo, cabeleireiro, barbeiro, manicure, né? Para cuidar da saúde, da aparência daqueles que não têm condição, né? E o Ministério Jovem da Renovação Carismática Católica, nós somos impulsionados pela missão, né? Todo final de ano nós nos reunimos na Missão Jesus lá em Fortaleza também. E também aqui nós temos o acampamento que nós fizemos esse ano. E nós buscamos de fato isso, né? Fazer com que os jovens tenham uma experiência com o amor de Deus e tendo uma experiência com o amor de Deus possa ser transformado não somente dentro da igreja, mas a gente trabalha muito também para que o jovem possa se desenvolver como pessoa também, né? Porque a gente vê hoje em dia muitos jovens perdidos, que não sabem o que querem, muito assim. E aí a gente trabalha também essa parte afetiva mesmo, pessoal da juventude, que é muito importante, né? A gente trabalhar essa parte pessoal mesmo do jovem, do desenvolvimento pessoal. E desafios, acho que em toda pastoral, todo movimento nós vamos ter seus desafios, né? Muitas vezes porque as pessoas não querem realmente participar de fato, porque a gente está aqui, mas muitas vezes nós vamos encontrar as nossas lutas, né? Mas é uma alegria sempre a gente ver o agir de Deus no meio das pessoas. Agora a gente foi para uma missão lá em Paraipaba e a gente via muitos jovens ali sendo tocados pelo amor de Deus, sendo amados pelo Senhor. Isso é um motivo de muita alegria em nosso coração. E a renovação carismática católica tem como missão isso, né? Levar o batismo no Espírito Santo, o amor de Deus, levando o amor àqueles que não conhecem o amor e sempre buscando essa unidade com a igreja, né? Infelizmente, aí a renovação carismática católica por muito tempo é o que a gente está tentando tirar essa visão, como se fosse um movimento que não quer estar junto da igreja, né? Infelizmente, muitos grupos de oração passaram essa imagem por não viver aquilo que a renovação carismática pede, mas é algo que graças a Deus eu creio que está sendo destruída essa imagem, porque de fato nós estamos aqui também para caminhar com a igreja, né? Para ser igreja também. E nós, contra a renovação carismática católica, nós também queremos essa unidade, né? Viver essa unidade do Senhor, com o nosso carisma, da nossa forma de ser, levar essa alegria do Senhor Jesus. E
falando em participação também da renovação, sempre se pede para que nós não fiquemos apenas um grupo de oração, né? Mas pede também para a gente servir nas pastorais. Eu ajudo na Pascom também, fui coroa um bom tempo. O meu grupo de oração serve na liturgia da catedral, então ali nós estamos expostos também, nas festas também. A gente pega lá no Trairi, a maioria das pastorais são povo da Renovação Carismática, coordenadores. E também a juventude também está começando a ser ativa também para a honra e glória do Senhor. E a nossa missão é isso, é levar o amor de Deus aos irmãos que não conhecem o amor de Deus, né? Tanto espiritualmente como fisicamente. E é uma alegria para nós estarmos juntos, né? Como Renovação Carismática Católica, Ministério Jovem, partilhando desse setor juventude. E nós somos essas luzes, né? Que uma luz só não ilumina uma rua, é necessário um monte de poste. Na minha rua é um monte de poste. Então, cada movimento, cada pastoral é um poste que ilumina a terra, né? Então, o Ministério Jovem da Renovação Carismática Católica ilumina aqui, a APJ vai iluminar ali, aí o Shalom ilumina ali, aí o Movimento Eucarístico Jovem ilumina mais à frente. Mas o que importa é a gente viver essa unidade, né? Essa unidade que o Espírito Santo nos dá. Então, nós, a Renovação Carismática Católica, vivemos esse pulsionar no Espírito Santo. E nós sabemos que o Espírito Santo, ele é amor, ele é fogo, mas ele também é unidade, né? O Espírito Santo é o que nos une. Então, quero dizer que a Renovação Carismática Católica está aberta também, né, para todos os movimentos, todas as pastorais, para vivermos essa unidade com a igreja também. E estamos aqui dispostos, né, também para o que precisar. Nós estamos aqui, assim como todas as pastorais, para juntos um dia chegar na nossa pátria, né, eterna, que é o céu, né, que o Senhor nos promete. Então, um dia nós nos encontraremos lá. E o Ministério Jovem é isso, né, de fato, partilhar essa alegria do céu com aqueles que ainda não conhecem. E temos também a missão de formar o jovem para a sua vida pessoal. Tanto é que dentro dos nossos... Eu creio que não só o Ministério Jovem, mas o próprio setor juventude, né, tem esse projeto, né, também, que na nossa reunião que a gente teve com o Nacional é todo pautado também naquilo que a pastoral juvenil ele nos pede. Todas as nossas formações também é voltada em cima daquilo que nos pede. Então, a nossa missão é isso, levar o amor de Deus, formar os jovens para a igreja e também como uma pessoa, né? Porque a gente precisa de pessoas boas também no mundo, né? Não, a gente vive num mundo tão arrogante, né? Então, que nós possamos ser essa diferença, não só o Ministério Jovem, mas todas as pastorais e movimentos jovens, que nós possamos ser jovens diferentes. É isso. Guilherme, muito massa a sua pastilha, né? A gente tem como o Ministério Jovem está junto com a gente desde a época do Wellington e a Júlia, né? Que assumiram a sua vocação matrimonial, né? Inclusive agora com o papai e mamãe, né? Então, também tivemos o Daniel, né? O Daniel que é vulgo Frei, né? A gente chama de Frei, uma excelente pessoa, né? E aí também tivemos o Cleitinho também, da Itarema, né? E agora você aqui com a gente. E semana que vem a gente tem outros depoimentos, né? Outros movimentos. A gente também tem dentro do setor de juventude as pastorais da juventude, né? Juntamente com a PJMP, que é a Pastoral da Juventude do Meio Popular. Também temos a Comunidade Católica Shalom, que também faz parte. O Movimento Eucarístico Jovem, né? O MEG. Também temos aí jovens do EJC, né? O Encontro de Jovens com Cristo, né? A Juventude Missionária. E aí tem outros movimentos também nas paróquias que também estão presentes aí, né, que nos ajudam quando a gente solicita, né? Tivemos ano passado o movimento de Juventude Orionita, né, o MJO, e tantos outros movimentos que também vão surgindo aí nas paróquias. E a gente também manda aqui um abraço especial para a Rochelle, né, lá em Irauçuba, a paróquia São Luís Gonzaga. Também temos aí a Nana Mota, da paróquia Imaculada Conceição lá no Barrento. Também temos a participação da Mariana Fernandes, lá da paróquia São João Batista Uruburetama, ela que também é da Renovação. Lá da... Qual é a comunidade dela? Itacolomi? Ela é do Itacolomi. Também temos o Renato, lá da paróquia Santa Rita de Cássia, Itapajé, o Renato Ávila,
o Matheus Iuri, da Paróquia São Francisco de Assis e Itapipoca, que inclusive foi ano passado lá, né? Juntamente com a Paróquia Nossa das Mercês aqui, com a participação também do Camilo. Então, grande abraço a vocês, né? Que bom que vocês estão aqui com a gente. Próxima segunda a gente tem outro programazinho especial, né? Tratando aí sobre a igreja como templo, né? Se hoje ela é um corpo, próxima semana a igreja como templo. E aí a gente tem, como você já viu, o nosso QR Code aí na sua tela, né? No seu canto de baixo, né? Seu canto esquerdo abaixo. Você pode nos ajudar contribuindo aí com qualquer valor, né? No caso, o meu lado esquerdo, mas no seu lado direito, né? Não sei como é que vai ser aí, enfim. Né? É isso mesmo, Marcelo. Me corrigindo aqui, né? Então, que mais? A gente tem aqui também, trazer para vocês o cartaz do Dia Nacional da Juventude, né? Trazer para vocês a imagem, vocês podem ver, né? Vamos já falar do farol. E aí vou trazer para vocês, né? Vocês podem ver no meu canto, eu vou até ficar um pouquinho mais para esse lado, mas vai dar certo. Vocês podem ver o cartaz do Dia Nacional da Juventude, que vocês podem ver um fundo azul marinho, né? Representando a noite, mas não é uma noite como trevas, né? Mas é um momento de reflexão, de oração. E aí vocês podem ver o farol, né? Que ilumina com o pedido de vai jovem e reconstrói a minha igreja. O farol que também representa Cristo, ele que é a luz, né? Ele que é o guia do nosso caminhar. E aí vocês também podem perceber ao fundo a igreja dos remédios, né? Nossa Senhora dos Remédios, lá do Paracuru, e também os jovens caminhando com Francisco, representando aí com os tijolos, né? Os tijolos, eles são elementos de construção. E aí, o zelo por tua casa me consome, está no caminho. Então vocês podem ver o cartaz do Dia Nacional da Juventude de nossa diocese, né? Trazendo aí os aspectos, não somente de imagens, né? Mas também aspectos teológicos, né? Bíblicos. Então a gente divulga para vocês essa imagem belíssima. E logo, logo a gente já está fazendo os pedidos das camisetas, né? Então você pode estar entrando em contato aí para a gente já solicitar suas camisetas, né? Não somente a do cartaz, mas também camisetas de outras artes, né? Outras estampas. E é isso, né? Então trazemos para vocês um pouquinho sobre o cartaz do Dia Nacional da Juventude, né? E aí vamos trazer também outro aspecto. Nosso DNJ também nós temos aqui um sorteio, né, de prêmios para a gente também poder ajudar a construir e também a realizar esse momento, né? A gente sabe que é um momento que exige muitos sacrifícios, né? Mas que não é também só sacrifícios pessoais, né? Mas também sacrifícios materiais, né? E aí a gente pede a sua contribuição, né? Alguns jovens das paróquias já estão com essas cartelas em mão, então vocês podem procurá-los, né, para que vocês possam adquirir, né, um pontinho aí da nossa rifa, vai nos ajudar bastante. E além disso, é só você também ir lá no Instagram da Diocese, curtir, né, comentar, compartilhar. E na próxima segunda a gente traz aí a igreja como templo, trazendo novas percepções, né, de uma igreja que caminha. Mas antes disso a gente tem um vídeo, né, do Padre Diego, né, ele que é hoje o padre referencial para as juventudes a nível de regional, né? Eu não consegui pegar ele aqui ainda, mas já está com ponto. Então eu vou trazer para vocês um pouquinho do vídeo dele e a gente vai trazendo aí daqui a pouco uns avisos, né, para que vocês possam já ficar sabendo de mais detalhes sobre o Dia Nacional da Juventude. Então vamos lá ouvir o recadinho do padre. Olá, querida juventude da Diocese de Itapipoca. Eu sou o Padre Diego, padre referencial para a Pastoral Juvenil da CNBB Regional Nordeste 1. E gostaria de falar com vocês rapidamente sobre o DNJ, o Dia Nacional da Juventude, que como data indicada pela CNBB para este ano, 11 de outubro, estará acontecendo na grande maioria das dioceses pelo Brasil, porque outras acabam mudando um pouco a data, mas sempre próximo do dia 11 de outubro. Teremos esse ano como tema, Vai Jovem, Reconstrói a Minha Igreja. E o lema, o zelo por tua casa me consumirá. O DNJ deste ano se inspira em dois eventos muito importantes que a nossa igreja vive. Primeiramente, a campanha da fraternidade deste ano, que traz como tema Fraternidade e Moradia. E depois, os 800 anos do trânsito de São Francisco. Nossos jovens precisam ter esse olhar
para uma realidade que é muito concreta, que nós enfrentamos no cotidiano. Muitas pessoas em situação de rua que acabam não tendo moradia, não tendo onde recolher-se para poder ter uma vida digna. Assim como São Francisco teve a sua experiência com aquele pobre leproso, abrindo o seu olhar para reconhecer uma presença de Cristo que se encontrava ali nos pobres e abandonados, os nossos jovens também precisam viver esta experiência à luz deste DNJ e toda essa realidade que é comunicada a nós. De perceber que a força da juventude pode também transformar o mundo, reconstruir a igreja, desde os seus alicerces mais simples, que são a vida das pessoas que sofrem, e ter um olhar especial para elas e amar os pobres. Os jovens que amam os pobres serão capazes de espalhar amor, que irão incendiar toda uma humanidade que, reconstruída, poderá viver no espírito do ressuscitado. Eis então que, pelo fogo da nossa juventude, poderemos continuar em todos os espaços da igreja a cada dia, renovando e transformando a partir daquilo que trazemos em nosso coração, que é o profundo amor por nosso Senhor Jesus Cristo, e deixando que assim, este zelo que temos pela casa do Senhor, mostre que nós jovens poderemos a cada dia continuar a nos dedicar e a contribuir com a evangelização e a construção do reino de Deus. Que você, jovem, possa participar em sua diocese e unirmos-nos a todas as expressões juvenis, porque juntos somos mais fortes. A igreja é viva quando a igreja é jovem. Então eu convido a você e sua expressão juvenil a se unir e participarmos juntos de mais um DNJ, este ano, edição 2026. Deus abençoe, que a Virgem Maria interceda por nós a cada dia. Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Então é isso, o Padre Diego, ele que é o nosso assessor, né, nosso referencial para as juventudes no nosso regional, né? Recentemente a gente teve um encontro lá em Fortaleza, né, trazendo aí a temática da IA, né, inteligência artificial. Então é isso, gente, a gente já vai começando a nos despedir desse momento formativo com vocês, agradecemos desde já a participação de vocês, né, mas aí antes disso, Guilherme e Marcelo, a gente tem que apresentar o nosso farolzinho, né? O farolzinho do cartaz está ali no fundo, vocês podem ver ali, né? O Guilherme pegando, é uma espécie de troféu, né? Ele que já esteve presente lá no encontro preparatório do Paracuru, ele que vai peregrinar, né? Quando eu for dar alguma formação, fazer uma visita, se Deus quiser eu vou levar ele, não sei como é que eu vou levar na moto, né? Mas a gente dá um jeito, a gente amarra, né? Espero que não quebre, né? Então é isso, Marcelo, quer falar um pouquinho sobre ele? Sim, Edson, aqui a nossa inspiração. O Papa Leão XIV, ele esteve lá no 3º Congresso de Comunicação e Teologia Pastoral, e ele escreveu lá para o povo que estava lá na África, e ele destacou o papel da igreja, né, para ser luz, anúncio do Evangelho, e também ser um farol de esperança para as nações. E como a gente está lá em Paracuru, terra de Nossa Senhora dos Remédios, e juntamente com a igreja, aquela belíssima, né, imponente igreja de Nossa Senhora dos Remédios, da paróquia, no Paracuru, olhando, quando a gente sai ali da igreja, a gente olha em direção ao mar, à praia, que também é um espaço místico, teológico para a vida pastoral da igreja e das juventudes. Nós vemos um farol, que historicamente naquela cidade foi um momento que marcou, né, impulsionou também e guiou tantos navegantes no meio do mar. Então o farol vai ser esse elemento místico para nós. E também, como rememorava o nosso Padre Chesco, ele trazia para nós a imagem do farol nos remete à figura de Cristo. Ele é a luz do mundo. E disse para cada um de nós: vocês são a luz do mundo, que a vossa luz brilhe para toda a humanidade. Uma luz não pode ficar debaixo da vasilha. Tem que colocar no lugar mais alto da casa para que ela possa brilhar e reacender a luz nos corações de todos aqueles que estão. Então, as juventudes são esses faróis de esperança. Nós vamos carregar o nosso farol, ele vai peregrinar junto com a luz, com a cruz, né? A cruz do DNJ também, Guilherme, pode mostrar aqui para nós, ó. A nossa cruz, pode colocar lá o farol lá, e a gente apresenta também a nossa cruz peregrina do DNJ, que a gente criou também, que ele vai percorrer, né, toda a paróquia de Nossa Senhora dos Remédios, do Paracuru, ali também em Poço Doce, né, as comunidades daquela região que vão estar acolhendo
o DNJ 2026. E olhar também para a cruz, que é caminho, nós precisamos também olhar para essa unidade que nós queremos construir, esse corpo místico, que é a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, num reino que a gente está vivenciando da indiferença, da dificuldade, da fragmentação, que o Guilherme já trazia para nós mais cedo, nós somos chamados a construir um reino de unidade, de justiça e de paz. Portanto, essa dimensão é muito importante, né? Viver a unidade e a diversidade de dons a partir da caminhada da igreja. E também porque ontem, no 19º domingo do tempo comum, nós tivemos a passagem do Evangelho de São Mateus, no capítulo 14, que era aquela passagem da tempestade. E um trechinho daquela passagem que nós meditamos ontem era justamente sobre o momento em que Jesus aparecia pelas 3 da madrugada. Nós recordamos que Jesus se colocou em oração e enviou os seus discípulos na barca ao mar. Jesus aparece às 3 horas da manhã. Às 3 horas da manhã, entre meia-noite e 3 horas da manhã, Guilherme, era o momento em que a noite era mais escura e que os discípulos estavam cansados de remar. Jesus então aparece nessa hora que no momento de oração para o povo israelita e judeu, o povo de Deus, era conhecida como a 4ª vigília. Era o momento grande da vigília do povo. Por que esse momento era grande? Porque era um momento em que estava próximo o nascer do sol, a luz que vencia as trevas. Jesus aparece na tempestade nesse horário, para acalmar a nossa tempestade, para acalmar as dificuldades, para curar as tristezas, para curar as feridas do corpo e as feridas da alma. É nessa hora que o nosso Senhor aparece. E o Pedro, ele sai da barca e diz: Senhor, deixa eu caminhar ao teu encontro. E Jesus diz: vem. Mas o Pedro é tomado pelos ventos, pela dificuldade e começa a afundar. E Jesus diz assim: Pedro, és homem de pouca fé. Por que Jesus repreendeu Pedro? Uma das interpretações é que Pedro descumpriu o primeiro mandamento. O primeiro mandamento é amar a Deus e amar ao próximo. Quando Pedro sai da barca e abandona os irmãos para encontrar somente a Deus, ele quer encontrar a Deus, mas é impossível, porque não se pode amar a Deus sem amar o irmão. E Jesus volta para a barca com Pedro, e lá a tempestade se acalma e eles se encontram com o Pai, com a graça de Deus. Portanto, é importante nós caminharmos como comunidade, não sozinhos, sem a presença de Deus, porque também a barca não vai caminhar bem. Mas também não podemos só buscar a Deus e esquecer os irmãos. O DNJ busca justamente esse sentido: construir a igreja, reconstruir a igreja, refazer esse laço da amizade social que o Papa Francisco nos anunciava, de fazer a igreja em saída. Mas a igreja em saída não pode ser por nossa vontade, como fez Pedro. Tem que ser por vontade do Senhor e sermos conduzidos na barca, que é a igreja. E é por isso, para concluir, Edson, o nosso momento também, o Papa Leão lançou essa carta encíclica para nós: a magnífica humanidade criada por Deus. É assim que está escrito as primeiras palavras dessa encíclica: a magnífica humanidade criada por Deus. Recordemos esse texto do Papa Leão sobre a salvaguarda da pessoa humana na era da inteligência artificial. No mundo da tecnologia, da sabedoria, da técnica, nós precisamos buscar, retomar e nos humanizar, descobrir a beleza humana, que as tecnologias, elas não possam nos fragilizar, Guilherme, e aos nossos irmãos e irmãs que nos acompanham, que elas não possam nos desumanizar, mas que elas sejam ferramentas capazes de transformar a nossa vida. E ao invés de usar essa tecnologia para o mal, nós usarmos essa tecnologia para o bem, para
anunciar o reino de Deus, para testemunhar o reino de Deus. E assim nós fazemos esse grande corpo, que é o corpo de Cristo. E aí nós vamos então louvar a Deus por toda a juventude. E eu me recordo agora daquela passagem que diz assim: como são belos os pés do mensageiro que anuncia a paz. Nós somos esses mensageiros e as mensageiras. Durante as semanas, nós estamos ouvindo as leituras que são proclamadas neste ano de São Mateus, as leituras proféticas. Profeta Amós, profeta Miqueias, profeta Oséias, profeta Isaías. Estamos agora no livro dos Reis, o grande profeta Elias. Nós somos chamados a sermos os profetas e as profetisas nesse ano, a remar contra a corrente, a ir ao contrário, porque Jesus nos ensina sempre o contrário. Vamos concluir com essa meditação. Jesus sempre nos ensina o contrário na palavra de Deus. Quem quiser ser grande, seja pequeno. Quem quiser ser o primeiro, seja o último. Não seja aquele para ser servido, mas seja aquele que sirva. Se alguém te dá um tapa de um lado do rosto, ofereça a outra face. Ou seja, não é que eu vou oferecer a outra face para que o outro possa bater e espancar, mas ao invés de oferecer o mal com o mal, responder com o bem. Por isso, eu gostaria de concluir esse momento, Edson, com a oração de São Francisco, que também nos ensina a fazer o contrário do que o mundo ensina. O contrário do que o mundo ensina é o que Jesus nos pede. Enquanto o mundo ensina a acumular, individualizar, Jesus ensina: seja irmão, reparte, seja próximo, escuta, olha. Enquanto o mundo ensina: odeie vossos inimigos, Jesus ensina: ame-o. Jesus ensina o contrário. E São Francisco, inspirado em Jesus Cristo, ele também deixou para nós essa oração: Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. O zelo por tua casa me consumirá. Nos diz então o Evangelho de João. O zelo por tua casa me consumirá. Consumiu a vida de Francisco, consumiu a vida de Carla Putz, consumiu a vida de Santa Teresinha, consumiu a vida de Frassati, consumiu a vida e consome a nossa, quando nós nos dedicamos no anúncio do reino de Deus. Porque esse é o último contrário que Jesus nos ensina. Quem quiser ganhar essa vida aqui, vai perdê-la. Mas quem gastar a sua vida por causa do anúncio do reino, esse vai vencer. Interessante isso, bonito, né? O que a palavra de Deus nos ensina aqui. Depois disso tudo aí, Marcelo, tá top. Então a gente traz essas reflexões para vocês. A gente vai nos despedindo nessa noite especial. E próximo dia 17, próxima segunda, a gente continua. Então você está convidado, convidada a participar na segunda-feira que vem, né? Desse momento. E para... mandou cuidar bem aí, Edson. o Renato, né? O Henrique foi? Hoje, assim, o Henrique mandou cuidar bem aí. Sim. Tá bem cuidado. E aí, Marcelo, Guilherme, a gente vai nos despedindo, né? E aí a gente também contempla nesse mês de agosto, mês vocacional, e vocês perceberam que ao fundo nós tivemos, né, o cartaz do mês vocacional desse ano, que traz como tema as comunidades, né, como caminho de missão, de testemunho, de amor, de fé, trazendo aí a partilha do pão
pelas primeiras comunidades através dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 46. E aí, antes de terminar, a gente, como setor de juventude, propõe às paróquias a realizarem o DNJ paroquial, que é um momento que vocês jovens, nós jovens, possamos fazer aí um momento de agradecimento, de louvor, de oração, de animação e também a missão jovem. Então, a gente já convida você a começar a organizar um movimento na sua paróquia para realizar a missão jovem com outras atividades que vocês quiserem realizarem, mas que a missão jovem seja o caminho de encontro às pessoas que estão distantes e também às pessoas que estão perto, mas que a gente sente que estão se afastando. Então a gente tem essa missão de chegar a todas as realidades. Então com isso me despeço com muito carinho, muita gratidão. Próximo segundo estaremos aqui novamente, né, nos estúdios da Pascom Diocesana de Itapipoca, juntamente com o Marcelo. Guilherme com certeza virá novamente, né, ajudar-nos nessa missão. E aí, para encerrar, Marcelo, Guilherme, peço que a gente possa, cada um de nós, rezar uma dessas preces. Né, eu posso fazer a primeira, o Marcelo a segunda e o Guilherme a terceira. E aí, Marcelo, já que você é o nosso ministro, né, da Sagrada Comunhão, que você nos dê a bênção final aí, para que a gente possa continuar essa missão de engajamento para a Igreja de Cristo. Então vamos juntos, e aí a cada prece vocês em casa respondem: Senhor, conservai-nos no amor em vossa Igreja. Senhor, dai-nos sabedoria para reconhecer os dons e carismas existentes em nossa Igreja. Faz de nós membros capazes de dialogar com todos, sem exceção. Rezemos. Nossa Igreja. Senhor, nos encorajai em nossa caminhada. Fazei de nós membros que mantenham a perseverança como virtude fundamental de vossa ação pastoral. Rezemos. Senhor, conservai-nos no amor em vossa Igreja. Todas e todos vocês nos mais distantes recantos dessa diocese e também pelo mundo através da internet. Que bom. Peçamos a intercessão da Nossa Senhora das Mercês, padroeira de nossa diocese, também os santos e santas padroeiras de vossas paróquias e comunidades. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Abençoai Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a nossa força. Fiquemos em paz e que o Senhor sempre nos acompanhe. Demos graças a Deus.